Bom, boa tarde, né? Todo mundo de lanche feito, todo mundo mais animado para ouvir a gente falar, né? Eu queria falar de tecnologia, porque o público jovem... Põe o primeiro slide aí, por favor, o primeiro quadro. O público jovem gosta de tecnologia, mas eu também queria falar de direitos humanos, porque, afinal das contas, a nossa geração foi a geração responsável por garantir que direitos humanos entrassem na agenda da sociedade. Aí, como eu não sabia qual das duas coisas escolher, resolvi falar nas duas. Nós vamos falar de como tecnologia é capaz de garantir conectividade e garantir uma coisa que é fundamental na sociedade moderna, que são os direitos de todos. A gente pensa que exerce os direitos humanos. Não é verdade. Todos nós, ao longo do nosso cotidiano, somos violados em diferentes momentos, mas algumas pessoas sofrem mais pela falta de uma visão completa do que são os direitos fundamentais, do que são os direitos civis. Quem são as pessoas com deficiência? É um conjunto de pessoas diferentes, e a diversidade humana é uma realidade. Diferentes, mas com condições de fazerem e de produzirem igual a todos nós. Nem melhor, nem pior, apenas diferentes. A diversidade humana é a base, é a essência da pessoa humana. Mas a gente ainda não está muito acostumado a entender o que são pessoas com deficiência e o que é essa diversidade humana. A gente pensa sempre que pessoas com deficiência é um punhadinho de pessoa, é aquela vizinha que você encontra de vez em quando na porta do supermercado, ou é a filha da amiga da mãe que está na cadeira de rodas. Pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual é um contingente expressivo de pessoas. São 29 milhões de pessoas no Brasil, pela Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar de 2009. O censo de 2000, o IBGE 2000, que foi um marco na história brasileira, porque pela primeira vez nós tivemos registros de quantos são as pessoas com deficiência, mostrou um universo de 24 milhões e meio de pessoas. Não é um número desprezível, ainda mais quando a gente olha para as pesquisas recentes, para as estimativas de pessoas com deficiência de 2009, que já mostram um crescimento. Já falam agora em cerca de 29 milhões de pessoas. O IBGE 2010 vai trazer esses números de volta e vai rediscutir a questão da deficiência dentro da sociedade. Por que é importante nós entendermos o universo de pessoas com deficiência? Porque isso tem significado na vida, nos negócios, nas escolhas profissionais e até no entendimento do que é inclusão e do que são direitos. Assegurar direitos para todos, garantir que tecnologias muito simples, como uma calçada bem colocada, uma bengala, possam significar mobilidade, garantia do ir e vir. A gente pode ir além, pensando que o acesso, que significa tanto para todos nós, chegar à escola, chegar ao posto de saúde, garantir trabalho de qualidade, ter acesso ao lazer, ao entretenimento, tem um significado igualmente importante para essas pessoas. E aí, quando a gente está falando em acesso, a gente tem o contraditório. Primeiro são as barreiras arquitetônicas, que os estudantes de arquitetura e de engenharia precisam cada vez se preocupar mais. Mas tem um outro momento, que são as atitudes. Eliminar barreiras arquitetônicas, esse não é um processo tão complexo, é caro, mas não é complexo. Mas garantir atitudes acessíveis depende de uma revisão, de uma ressignificação do valor da pessoa humana no nosso planeta. E isso tem a ver com sustentabilidade, com desenvolvimento. Quanto mais pessoas dentro deste negócio, garantindo a produção das riquezas do nosso país, melhor para a sociedade. Uma sociedade que está falando em sustentabilidade precisa olhar para a sua diversidade e precisa garantir que as tecnologias façam a diferença e igualem na produção, na funcionalidade, as pessoas com deficiência. Por isso que a gente fala que nós perdemos uma batalha na acessibilidade urbana. A cidade já está aí, está pronta, está construída, o transporte está feito, e agora a gente precisa achar um jeito de superar essas barreiras. Mas a gente não quer perder a barreira, não quer perder a guerra da tecnologia. Quando eu estou falando em tecnologia, vai além de uma simples tecnologia
que permite que as pessoas tenham acesso a um transporte de qualidade. Eu estou falando da tecnologia de informação e comunicação. Essa revolução traduzida pela web, pela nuvem computacional, pela rede mundial, que permite que atrás de uma tela todas as pessoas fiquem exatamente iguais. Garantir a acessibilidade da informação e na comunicação é o grande desafio deste século, é o grande desafio deste milênio, que está mostrando que, a partir de uma comunicação diferenciada, você muda a eleição, você produz mudanças estruturais num país que não conhece o que é liberdade fundamental e que não respeita a democracia. Portanto, dar acesso às pessoas com deficiência a esse importante conhecimento, a essa importante ação que é a tecnologia da informação, é o nosso desafio. E é um desafio de todos nós que pesquisamos, que estudamos e que viabilizamos no mercado produtos com grande intensidade. Pessoas que, por uma razão de doença, de acidente, não conseguem falar, não conseguem se comunicar, mas são professores, são pessoas ilustres que têm muito conhecimento para passar. E podem, a partir de um sintetizador de voz, pode a partir de um teclado de computador, de um dispositivo de sopro que aciona esse computador, conseguir se comunicar, conseguir produzir, conseguir interagir com a sociedade e garantir participação plena e com qualidade. São soluções e inovações dentro das tecnologias da informação que vão dar facilidade para que a funcionalidade de cada um possa se expressar. Esta é a grande novidade no mundo das comunicações. É facilitar a informação, é partilhar, mas é criar acessibilidade tanto nos equipamentos como nos softwares que fazem com que nós possamos garantir conectividade na educação. Puxa, curso online, isso não tem mais nenhuma novidade. Mas nós precisamos garantir que os sites sejam acessíveis. Nós precisamos garantir que o material didático seja acessível para que a gente possa incluir as pessoas com deficiência nesse grande negócio que interessa para o nosso país, que é a educação para todos. Rede de informações sobre produtos e serviços nos dão garantia de que nós podemos participar do mercado. E, acima de tudo, as redes sociais, que falam de convivência e falam de desenvolvimento pessoal. Por que negar às pessoas com deficiência a oportunidade de participar em igualdade de condições? Igualdade de condições que está assegurada na nossa Constituição. Igualdade de condições que está assegurada pela primeira convenção sobre os direitos humanos, sobre os direitos das pessoas com deficiência deste milênio, que é a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Opa, agora não quer mudar, mudou. Para você garantir que o ensino seja uma ação sustentável, você precisa colocar mais gente dentro desse processo. E se a educação de verdade é para todos, nós precisamos entender como é que isso se ajusta para garantir para as pessoas com deficiência esse acesso. E realmente é uma grande oportunidade, porque o ensino à distância é uma modalidade que respeita o ritmo de aprendizagem. Pode ser mediada por inúmeros recursos didáticos, diferentes suportes tecnológicos que vão acomodando as necessidades e as facilidades de cada pessoa. Mas nós precisamos criar este conceito e garantir que os equipamentos e que os professores e que as atitudes sejam acessíveis. Portanto, pensar em plataformas, pensar em equipamentos, pensar em acessibilidade e nessa interatividade que não se faz só pelo teclado, não se faz só pela comunicação da voz humana, mas que pode ser muito mais rica e muito mais variada do que a gente pode imaginar. Respeitar a diversidade, isso é um valor fundamental quando a gente pensa em tecnologia e direitos humanos. A gente fala em tecnologia pensando que sempre tem uma maquininha que pode fazer alguma coisa diferente, mas a gente tem um número enorme de softwares para programas, leitores de tela para deficientes visuais que fazem o maior sucesso. Tem um amigo que tem uma secretária deficiente visual, cega, e aí ele outro dia estava muito irritado com ela, que ele ia mandar ela embora porque ela não conseguia acertar a planilha em Excel. E eu falei, nossa, que sorte que eu não sou sua secretária, porque eu jamais conseguiria fazer uma planilha em Excel. Mostrando a questão de como simplifica a vida das pessoas você ter a ferramenta certa no lugar certo para a pessoa desempenhar a tarefa certa. Nós temos uma série de programas de leitores de telas, alguns desenvolvidos no Brasil, como é o Virtual Vision, desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por que isso não vira mercado? Por que isso não entusiasma o mercado, os pesquisadores e os próprios consumidores? Porque a gente ainda trata o assunto
como se fosse uma coisa definitivamente voltada para um grupo muito pequeno, um grupo que está fora da sociedade. Junto com os leitores de telas, nós temos ampliadores, nós temos leitores autônomos de livro fornado. Gente, livro fornado, livro acessível. Olha aí o movimento de Paraty. Livro digital. O livro digital é solução sustentável para o meio ambiente. É solução também para as pessoas com deficiência. Mas não basta ser digital, precisa ser digital e acessível. Então, a gente, na hora que configura a tecnologia do livro digital, nesse país, vamos dar um exemplo para o mundo inteiro. Vamos mostrar que a gente pensa no livro digital acessível. E isso é possível. E, de repente, eu vou carregar uma enciclopédia no iPod. Não é fantástico a gente poder imaginar quanto de economia, de tempo, de esforço nós vamos ter, porque nós construímos uma tecnologia que serve para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. As crianças vão para a escola, os alunos precisam entender, os alunos cegos precisam entender como é que é um gráfico, e a gente tem tecnologias fantásticas para desenvolver, a partir do tato, o entendimento sobre o que é uma planície, um planalto, sobre o que é um quadrado, sobre o que é um gráfico de coluna, um gráfico de pizza. Então, você tem hoje tecnologias que ajudam as crianças com deficiência a se integrarem na sala de aula e ajudam as outras crianças a aprenderem mais. Portanto, inclusão, ensino à distância, não é só para adulto, não é para curso de pós-graduação. É para criança com deficiência, é para criança que mora longe da escola, é para todos os públicos que precisam de suportes especiais. É a tecnologia que respeita as diferenças. Quando eu estou falando em educação, eu preciso construir novos modelos didáticos para ensinar. Eu posso ensinar um aluno que mora no Acre como é a marcha humana e o que significa isso do ponto de vista de amputação, bastando ter modelos de desenvolvimento, e até tridimensionais, hoje pode ser, baseados na web. Então, não existe limites para o ensino à distância quando eu tenho a tecnologia usada a meu favor. Se eu penso em sustentabilidade, eu vou pensar agora no rompimento das barreiras geográficas, das barreiras de tempo, eu vou oferecer estudo de qualidade disseminado por todo o país, eu vou reduzir o custo da logística e do transporte dos alunos e dos professores, eu vou dar acessibilidade aos meios audiovisuais, que este é o grande desafio deste século, e vou garantir que a tecnologia vai formar mais pessoas com mais formação. Tecnologia que serve à saúde, tecnologia que serve ao esporte, ao transporte, ao trabalho. E, acima de tudo, tecnologia que movimenta as pessoas em busca de novos desafios. Uma unidade móvel inteiramente feita, baseada em sistemas da web, que chega em qualquer lugar deste estado, pode oferecer atendimento de qualidade a partir de uma rede informatizada que informa ao hospital de origem, ao hospital onde está o centro de produção e onde estão os médicos, as necessidades do paciente. E que dá para este paciente aquilo que ele precisa em termos de ajudas técnicas, órteses, próteses, cadeiras de rodas, bengalas, um sistema que possibilita que eu alcance pacientes que jamais estariam registrados, estariam dentro do sistema de saúde do Estado. Portanto, é uma tecnologia que permite levar mais para mais pessoas por um custo absolutamente compatível com as necessidades do nosso país. Para a gente pensar numa unidade que se desloca, que é capaz de produzir atendimento, a gente precisa ter planejamento. A gente precisa entender que a acessibilidade é possível até dentro de um caminhão, colocando uma plataforma elevatória, colocando um sistema de acionamento automático e garantindo que as pessoas realmente entendam a importância de fazer, de avaliar, de reconhecer os benefícios de uma atividade, de uma atitude como essa, e de aprender com essas lições. Quando a gente vai ao encontro do paciente, no lugar onde ele vive, a gente identifica não apenas as suas necessidades, mas o quanto a sociedade precisa se preparar para efetivamente acolher, receber, incluir, integrar a pessoa com deficiência. Nós temos um Brasil olímpico mediano, sofrível, e um Brasil paralímpico que nos orgulha, que nos faz, em cada momento, em cada competição, lembrar o espírito e a força do povo brasileiro. Está aqui o nosso Brasil paralímpico. Incluir, receber,
acolher pessoas com deficiência depende de grandes mudanças de atitude. Não se trata de postular a inclusão universal como tema de direitos humanos, entendendo que a nossa solidariedade é capaz de fazer acontecer as mudanças que são intrínsecas de uma sociedade e que registram a história de uma população que durante anos viu e aprendeu a excluir os diferentes. Quando nós falamos de postular a inclusão, nós estamos falando de ressignificar temas de interesse para toda a nação. Estamos falando de construir uma democracia com participação. Estamos falando de rever os nossos conceitos, os nossos contraditórios, a nossa história de vida. Cada um de nós carrega dentro de si uma certa carga de preconceito, fruto da somatória das nossas experiências. Nós precisamos superar esta barreira que a tecnologia nos ajuda a enxergar como uma barreira agora virtual, que só depende de nós para transpor. É preciso, para que ela seja realmente ressignificada, é preciso entendê-la como uma ação que vem sendo carregada pela sociedade, pela espécie humana ao longo de muitos milênios. Para fazer essa mudança, a gente precisa realmente mais do que tecnologia e mais do que investimento. Para fazer essa mudança, nós precisamos de vontade, desejo efetivo de construir uma sociedade para todos.